Então, bora começar essa live. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para o Café com Terapia de hoje, o tema vai ser como a gente pode reconhecer as nossas crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Por que nos limitam? E como a gente vai poder transformar, ressignificar essas limitações? Como a gente pode mudar a rota da nossa vida, mudar o rumo da nossa vida, ressignificando tudo isso. E eu trouxe um convidado super especial para o bate-papo de hoje. Eu vou apresentá-los antes de chamar, tá bom? O nome dele é Bruno Rosada. Um querido, um ser humano ímpar, lindo. Vocês vão adorar conhecer ele, vocês vão adorar trocar essa ideia com ele. O Bruno, ele é terapeuta reikiano e ele também é instrutor de uma técnica chamada Theta Healing. Ele é terapeuta, instrutor e ele é também coordenador dos grupos de prática e atendimento popular. Então o Bruno, ele tem esse currículo, esse know-how para nos trazer propriedade nesse tema. E aí, com muita amorosidade também, ele aceitou o convite para trocar essa ideia com a gente. Se você tiver alguma dúvida enquanto a gente for trocando a ideia, é só colocar aqui nos comentários, deixa aqui que no final do bate-papo a gente responde, tá bom? Deixa eu ver se meu convidado ele já entrou. Agora sim! Feliz dia! Feliz dia para todos nós, para todo mundo que está junto com a gente aqui. Honra estar junto com você aqui hoje, Sinta-se bem-vindo. com todo mundo. Grato. Arro. Arro. Sinta-se acolhido. Todos Fique à nós. vontade aqui nesse espaço. Estamos entre amigos para a gente bater esse papo, para a gente manifestar aí a nossa verdade com a maior tranquilidade, com esse lugar de aqui nós estamos livres para ser quem nós somos. Eu estou muito feliz e muito grata com a sua participação. Então, olha, mano, é tudo nosso. Que gostoso. Eu fiquei muito feliz quando você trouxe o convite para que a gente pudesse ir junto, explicar, trazer um pouquinho mais sobre esse assunto. Acho que é um assunto que toma um pouco da minha vida, da minha história e toma também do teu processo, né? Então acho que a gente vai poder bater uma bola bem legal aqui para que tenha bastante clareza dentro desse assunto. E bora lá. Então bora começar trazendo para os nossos amigos esse entendimento e essa facilidade. Vamos deixar mais simples esse lugar de crenças. Você consegue trazer para mim um linguajar mais... O que são essas crenças, na verdade? O que é esse tal de padrão de comportamento? O que são condicionamentos dentro desse lugar terapêutico? Sim, eu acho que está muito em voga, né? Ultimamente a gente vem ouvindo falar mais e mais sobre crenças e crenças limitantes, mas ainda falta, né? Às vezes falta a gente ter um entendimento dentro do que a gente compreende no nosso dia a dia, né? Então acho que para a gente poder compreender, trazer um pouquinho mais, né, e clarear sobre esse assunto, primeiro de tudo a gente precisa compreender que a crença, as nossas crenças são mais ou menos a forma que a gente enxerga o nosso mundo, né? Tudo aquilo, toda a composição das crenças, né, todas elas, né, o conjunto das crenças que a gente traz como bagagem é a forma que a gente enxerga o mundo. É uma espécie de filtro, né? A nossa realidade ela existe, mas todas essas crenças que a gente vai trazendo de bagagem vão criando esse filtro e a gente tem a capacidade de enxergar o nosso mundo através desses filtros que são criados na nossa vida. Como que a gente pode falar? Crença é igual opinião? Cada um tem a sua? É mais ou menos isso? A gente pode compreender também como opinião, uma vez que a gente valida ela. Se a gente tem uma opinião, a gente valida ela, traz ela como verdade na nossa vida, né? A gente está validando ela e a gente está trazendo esse filtro para a nossa realidade. Então, se chega alguma informação a respeito daquela opinião formada por mim, por exemplo, e eu tenho gravado algo a respeito dela, já validado a respeito daquela opinião,
sim, ela pode funcionar como uma espécie de crença, né? E ela vai também, até a gente comentou um pouco, né, no nosso tema, ela funciona muitas das vezes como um condicionamento, né? Uma condição para que algo se expresse na nossa vida também. O que é condicionamento? Me explica, amigo. Como assim, Vamos lá. condicionamento? Essa palavra já é mais desafiadora para eu entender. Um pouquinho mais desafiadora. Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre como a gente observa esses condicionamentos. Bom, se a gente pegar, por exemplo, dentro um bebê, né? Se a gente tiver o exemplo de um bebê, um recém-nascido, ele não tem todos esses filtros, todos esses condicionamentos de vida, né? Ele tem a liberdade de ser, de expressar aquilo que ele é em essência, né? Uma vez que os nossos pais, por exemplo, vão trazendo uma série de condições para a nossa existência, para a nossa vida, né? O que pode, o que não pode, o que é legal, o que não é legal, né? A gente vai criando esse espaço e condicionando as nossas, a nosso modo de viver a vida, nosso modo de ver a vida no geral. Então a gente traz condições daquilo que pode, daquilo que não pode, e a partir daí a gente vai criando esses filtros e a gente vai vivenciar a nossa vida através desses filtros. Então, se tem algo que eu não posso, eu tenho uma condição que talvez possa estar limitando dentro desse contexto a minha vida, né? Não que aquilo, né? Aí vai depender do que está chegando, né? Porque às vezes isso pode ser algo positivo ou algo negativo, depende, né? Ô, Bru, entendi, perfeito. E, e quando a gente fala dessas crenças, dos nossos condicionamentos, a gente está falando de que da onde? Aonde que essas crenças elas ficam registradas? Onde que tá tudo isso? Essa parada inteira? Essas verdades que foram, de certa forma, sugeridas e eu acreditei e tomei como verdade tudo isso. Como que funciona esse mecanismo, assim, dentro de nós? Tá. Para que a gente possa compreender aonde elas ficam registradas, né? Aí a gente vai falar um pouquinho, uma coisa um pouquinho mais técnica, mas que a gente possa também não adentrar muito nesses termos técnicos. A nossa mente, ela funciona em média 5 a 7%, ela tem em média 5 a 7% daquilo que a gente conhece, dessas nossas crenças, daquilo que a gente valida, desses condicionamentos, em média de 5 a 7%, elas estão no nosso consciente, né, para que a gente possa compreender. E entre 93% e 95%, todos esses mecanismos estão no nosso subconsciente. É importante a gente perceber esse lugar, porque dentro do nosso consciente é aquilo que a gente sabe, né? Por exemplo, se eu tenho um gosto específico por algo, por exemplo, eu gosto de morango, eu tenho a certeza de que eu gosto de morango. Isso está no meu consciente, é sabido por mim. Agora tem um espaço onde está dentro do nosso subconsciente que a gente vai guardando esses filtros, né? Eles vão sendo armazenados para que a gente também não tenha todo esse banco de dados disposto de uma forma que poderia talvez ficar cansativo, mas se a gente parar para pensar, uma vez que a gente absorve e valida, o nosso subconsciente ele grava e ele deixa aquele programa ali. Então, quando chega alguma informação a respeito daquele aspecto, ele vai compreender, ele vai trazer as informações que você já conhece a respeito daquilo, e aí ele vai replicar, e aí você vai perceber, né, ter uma ótica através daquilo que você já compreende daquela informação. Essas informações, elas podem chegar de vários lugares, né? Essas crenças, né, esses condicionamentos, eles podem chegar desde a nossa concepção, né, passando por todo o nosso nascimento, onde a gente vai herdando essas condições, esses aprendizados dos nossos pais, dos nossos familiares, e depois a gente vai acatando também
né, agregando essas informações da vida como um todo, né, aquilo que a gente acha legal, isso daqui faz sentido para mim, eu absorvo, né? Então a gente vai herdando isso ao longo da nossa vida como um todo e também a gente traz informações dos nossos próprios ancestrais, né? Bagagem dos nossos ancestrais, né? Da nossa família. Então às vezes a gente está replicando uma informação que às vezes nem parece, eu nunca ouvi falar disso, mas a gente vai perceber que lá atrás já existia essa informação dos nossos antepassados, nossos avós, enfim. E também existem algumas crenças, aliás, né, existem muitas delas, que estão no nosso consciente coletivo, né, que vão chegar do coletivo. Existe uma série de crenças para que a gente trabalhe dentro do nosso mundo, dentro da nossa sociedade. Então a gente já traz essa bagagem também. Às vezes existem crenças regionais, né, dentro da nossa, a gente tem a gente vive numa cidade específica e ali existem uma série de crenças específicas daquela cidade e aí a gente engloba essas informações, né, para que a gente possa se adequar, para que a gente possa parecer, né, e se portar dentro daquele meio como um todo. Então, trazendo um pouco do gancho do nosso tema, que é como a gente identificar isso, pelo que eu estou entendendo, às vezes essa crença, ela está instalada, como você falou, no meu inconsciente, e aí eu acho que eu não tenho essa crença. No meu consciente, que conversando com você de forma lúcida, né? Eu acho que tá tudo bem, imagina, eu não tenho, mas eu posso sim estar carregando isso. Desses lugares que você falou, da sociedade, da barriga da minha mãe, das minhas outras gerações. Isso acontece mais do que a gente imaginava. Isso meio que comanda até um pouco mais do que esse meu consciente. Porque, sei lá, eu queria te pedir um exemplo, assim, de como essas crenças, elas podem afetar o nosso dia a dia. Como esses padrões, eles movem o nosso dia. Tipo, sei lá, um exemplo de relacionamento, de dinheiro, crenças sobre dinheiro. Me traz uma imagem de como funciona isso no nosso dia a dia. Acho que a gente até pode falar um pouquinho de crenças relacionadas a dinheiro, e também para que a gente possa compreender esse lugar, né, que tem de diferente do que é consciente, do que é subconsciente. A gente pode, eu posso virar para você e falar para mim assim, porque só para a gente compreender, o dinheiro é uma energia onde a gente tem a possibilidade de usufruir daquilo que é nosso, né, e trazer recursos para que a gente possa desenvolver aquilo que a gente veio desenvolver, né, de alguma forma. Eu posso virar para você, por exemplo, Tami, e falar que eu gosto de dinheiro, eu acho ótimo o dinheiro. Isso está no meu consciente. Por quê? Porque eu percebo no mundo que o dinheiro é uma energia que move os processos e move as coisas. Eu posso obter recursos com ele. Agora, dentro do meu subconsciente, pode, por exemplo, e na energia do dinheiro a gente pode falar um pouco a respeito até de crenças que a gente vai herdando de várias religiões, né, das religiões de base, da nossa base, né, da nossa convivência aqui como sociedade, e que por muito tempo a gente ouviu falar que o dinheiro ele tem uma energia, às vezes a gente pode até compreender que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é mal de toda raiz, de todo problema, que o dinheiro traz discórdia, né? Enfim, né? Tem outra crença muito grande que... Dinheiro, você não vai pro céu. Rico não vai pro céu, tem essa. Exatamente, eu ia falar exatamente essa. Então, assim, você imagina, a gente vem trazendo esse lugar, né? Essas informações que vêm lá dos nossos avós e que vêm até antes, e eles vão trazendo essa bagagem, e aí chega em mim aqui. E aí, de repente, eu falo para você que dinheiro é ótimo e que pode vir, né? Para mim, eu preciso dessa energia, né? Para que eu movimente os meus propósitos.
mas de repente eu tenho essa bagagem dos meus ancestrais, né? E aí isso daí pode estar registrado no meu sistema, no meu subconsciente, e aí eu gero um conflito aqui dentro, né? Como que eu posso receber, né, esse recurso em dinheiro se ao mesmo tempo eu compreendo que dinheiro é sujo, que o dinheiro é a raiz de todo mal? Então, acabo criando um conflito de condições, de condicionamentos, de crenças dentro do meu próprio sistema. Eu vou chamar de sistema, né, que é a gente pode compreender nós como um todo, né? Nós somos cada um sistema Entendi. indivíduo. Então, dentro desse espaço, a gente pode compreender a diferença de onde chega essas crenças. Se a gente falar de relacionamento também, né? Às vezes a gente tem dentro da nossa própria casa uma experiência de relacionamentos, de um relacionamento conturbado, né, com os nossos pais, pode acontecer, né, ou com quem, enfim, nos criou, né. Então, se eu cresço dentro de um ambiente onde eu percebo relacionamento como algo que às vezes pode ser algo que me fere, algo que é conturbado, algo que traz muito conflito, eu posso trazer essa bagagem de informações a respeito de relacionamento. Eu vou validar uma série de condicionamentos e de crenças a respeito do que é relacionamento. Relacionamento, para mim, né, dentro desse modo que eu vivenciei, como exemplo, é algo que vai me prejudicar, algo que não é positivo para mim. Como que eu vou assumir um relacionamento, por exemplo, na minha vida, sendo que o que eu tenho de base a respeito de relacionamento é algo que vai me ferir? Então, provavelmente, como o nosso sistema tem uma grande sabedoria e muita sabedoria de proteção, né, nos protege, está todo o tempo observando esses lugares, obviamente, eu vou criar uma série de defesas automaticamente para que eu não absorva um relacionamento, para que eu não adentre num relacionamento afetivo, por exemplo, porque eu sei, meu sistema já compreendeu, ele já gravou uma série de informações que o relacionamento afetivo vai me trazer uma série de questões nesse aspecto. Me ajuda aqui ainda. Uhum, Não é que eu não vou ganhar dinheiro, não é que eu não vou ter uhum, relacionamento. Eu vou uhum, ter, mas em um certo limite, porque assim, por mais que eu tenha essa crença, as coisas aqui estão acontecendo no mundo, né? Então, eu posso uhum, ter lá a uhum, crença que dinheiro não traz felicidade. Se eu for muito rico, eu não vou pro céu. Eu posso ter a uhum. crença que dentro da minha casa relacionamento é uma porcaria, mas isso não me isenta de não ter. Isso me isenta de não ultrapassar uma barreira, porque como você me explicou, no meu inconsciente está registrado que eu só posso chegar até aquele limite. Porque se eu ganhar mais, significa que eu vou ser rica, e se eu for rica, eu não vou pro céu. Se eu entrar num relacionamento onde a pessoa ela é legal comigo, significa que esse relacionamento não foi o que eu aprendi, eu vou criar algum mecanismo para me distanciar desse relacionamento. É isso? Então a crença A gente, ela não me isenta de viver alguma coisa, mas ela me limita. Por isso que a gente chama que é crença limitante? sim, ela não te isenta, mas ela vai te limitar, exatamente como você está trazendo. É, Uhum. é importante a gente compreender um pouquinho, sem entrar muito no espaço da linguagem técnica, mas aí a gente vai trabalhar, você vai estar, o teu campo tem essas informações, né? O teu corpo tem essas informações a respeito daquilo que você já compreende. Então, de alguma forma, você vai, você pode adentrar, por exemplo, num relacionamento, mas já tem alguns aspectos dentro daquele relacionamento, provavelmente daquela pessoa que vai trazer uma série de crenças e condicionamentos bem parecidas para que você experimente aquele processo de alguma forma limitado, né? E aí a gente vai percebendo que
gente vai percebendo já esses conflitos, tanto em você quanto na outra pessoa, aquilo não consegue se desenvolver de forma harmônica, né? Você está desprendendo uma energia muito maior para que você mantenha aquela situação, né? Aquele relacionamento, por exemplo, né? Então você desprende uma energia muito grande para que ele aconteça, para que ele se mantenha, para que você consiga manter ele acontecendo. E normalmente acabam gerando conflitos para que aconteça uma ruptura, ou você acaba adentrando no mesmo processo, vivenciando o mesmo processo em que você compreendeu lá atrás a respeito de relacionamento. A mesma coisa acontece com o dinheiro, né? Às vezes a pessoa ela compreende que ela precisa trabalhar duro para ter dinheiro, né? Ela precisa trabalhar porque ela compreendeu, ela veio de um histórico familiar, por exemplo, aonde Dinheiro a tem que ser família sofrido. dinheiro tem que ser sofrido, exatamente. É, mas às vezes a gente compreende porque os nossos avós vieram, né, de alguns outros países, né, e aí tinham muitas questões em que eles tiveram que batalhar muito, então o dinheiro ele precisava ser conquistado somente com, né, ele foi conquistado somente com suor naquele momento, né? E se você traz aquilo, você acaba criando um mecanismo onde você vai encontrar esse lugar de ter que trabalhar com suor muito, ralar muito, para que você consiga obter esse recurso para a tua vida, né? E então você consegue fazer, né, acontecer, mas existe um desprendimento maior energético quando a gente tem essas limitações acontecendo. E, obviamente, esse desprendimento maior energético vai trazer uma série de incômodos, uma série de desordens, para que você possa observar dentro de você o que é que está rolando aí, né, o que é que está te limitando. É interessante a gente falar um pouquinho sobre essas crenças, sobre as crenças e as limitações, para que a gente possa também se observar um pouco, para quem está junto com a gente aqui, né, como uma análise também, Tami. Porque assim, se a gente percebe, quando a gente para um pouquinho para analisar a respeito de nós mesmos, será que a gente consegue sentir aquilo que é nosso, né? Será que a gente tem essa opinião daquilo que são os nossos gostos, daquilo que a gente gosta mesmo, que a gente sente vibrar no nosso coração, né? Ou se a gente está fazendo da forma que o outro está trazendo de informação para a gente, da forma que o mundo, né, colocou, nos impôs de alguma forma para que a gente seguisse esse processo. Quando a gente faz essa análise, se a gente para perceber e ver, né, que são essas opiniões que vêm mais do externo e a gente não está se dando conta do que é nosso, daquilo que é o nosso gosto, daquilo que é o nosso prazer, de como funciona para nós, aí já cabe a gente ter um espaço de investigar um pouco mais a fundo, porque a gente não está observando esse lugar que é o único nosso realmente. Uau, que incrível. Gente, vocês estão percebendo aqui que vocês estão acompanhando a gente, as nuances que o Bruno vem trazendo? O quanto é importante a gente observar essas sutilezas que a gente parece que não, mas que elas movimentam a nossa vida, que elas realmente trazem impactos muito grandes. Às vezes a gente vai reproduzindo coisas, como ele falou, às vezes a gente gosta de coisas que nem sinceramente é o que a gente gosta. A gente está simplesmente só reproduzindo comportamentos, opiniões, sensações. Então, às vezes, numa simples brincadeira, a gente reproduz alguma coisa e não se dá conta da tamanha importância que aquilo tem no nosso, como o Bruno disse, no nosso sistema. E quando a gente fala do nosso sistema, somos nós, o nosso ser. Vocês estão acompanhando? Vocês estão gostando? Coloquem aqui pra gente uns coraçõezinhos para validar que vocês estão entendendo, que vocês estão acompanhando. Se vocês tiverem alguma pergunta também, já vai colocando nos comentários, que no final a gente responde, tá bom? E a gente falou das crenças negativas, obviamente, elas existem, elas estão aí. Cabe-se a observação. Mas como nós estamos num planeta dual, onde tem sombra
também tem luz, Uhum. né? Onde tem coisas limitantes, também existem coisas fortalecedoras. Então, nós também herdamos e nós também temos crenças fortalecedoras, crenças positivas. Sim, com certeza. É importante a gente até falar sobre isso, porque quando a gente está falando sobre crenças, principalmente, né, nos traz essa sensação de que são somente as que nos limitam realmente. Mas não, pelo amor de Deus, não dá pra gente só levar para esse lado e vamos trazer um pouquinho só para a gente poder compreender da onde que chegam esses lugares. É, se eu tenho, por exemplo, dentro da minha história aqui na minha família, por exemplo, um acolhimento muito grande, uma ideia muito bem elaborada a respeito de amorosidade, de acolhimento, por exemplo, né, de saber esse carinho, de saber dar esse carinho, né? Se eu já vivencio, né, esse lugar dentro de casa, por exemplo, eu posso trazer como bagagem na minha vida, na minha história, de que eu sei como amar, eu sei como acolher, né? Eu sei como ser carinhoso, eu sei ser carinhoso. É, se no meu histórico, se a gente está falando, né, a respeito do dinheiro também, da energia do dinheiro, né, se tem uma compreensão de como, né, utilizar essa ferramenta na nossa vida, já desde a bagagem lá de trás dos meus pais, por exemplo, eu tenho claro dentro do meu sistema que o dinheiro ele funciona a meu favor, né? De que eu posso trabalhar, enfim, com a energia do dinheiro de forma fácil, de forma fluida. Então aqui a gente já consegue perceber que a gente trouxe bagagens a respeito desses assuntos de forma positiva, que vão validar e vão trazer vários aspectos positivos na minha história, né? Uhum. Como que a gente pode trazer uma outra ideia Eu quero de compartilhar uma crenças crença que eu positivas? herdo das minhas Eu, ancestrais. enfim, eu reconheço. Manda para mim que deu uma pequena cortada aqui, Os acho que tá meus tudo avós, fluindo agora. tá? Agora foi. Os meus Agora foi. avós, eles trabalhavam. Meu avô, ele trabalhava na feira. Meu avô é Uhum. nordestino e ele trabalhava na feira. E aí ele alimentou 11 filhos vendendo na Uhum. feira, vendendo sapato na feira. E minha mãe veio para São Paulo, me teve e eu trouxe no meu DNA, nas minhas crenças, essa área das vendas nato. Eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade em vender, em falar dos produtos. E, gente, eu amo vender. Eu amo vender. Uma coisa que, nossa, eu falo, uau! Então, eu me considero e eu percebo que eu herdei as vendas da minha família. Porque meu avô trazia isso, meu avô sustentou a casa. E aí, na minha cabeça, vender para mim é realizar os meus sonhos. Vender para mim é meu. Se eu tô passando por algum perrengue, eu já fico pensando, ai meu Deus, o que eu vou vender? O que eu vou vender para vir alguma coisa aqui? Então eu posso trazer esse exemplo para vocês, que da onde que eu tirei esse lugar das vendas? E eu trago esse lugar das vendas justamente porque eu venho herdando essa crença fortalecedora, positiva dos meus avós, certo? Queria compartilhar com vocês. Ótimo. Maravilhoso. E a gente pode perceber no que você está trazendo, nessas informações, uma compreensão de que o, a gama de crenças, né, a gama de informações que você carrega, ela é única para você e ela funciona especificamente para você. Às vezes você tem uma crença, né, um condicionamento que é positivo, que ele funciona de forma positiva para você, mas para outra pessoa esse condicionamento ele pode não funcionar. É verdade. Então, quando a gente tem a capacidade de perceber o que é para nós, né, o que é para o outro, né, e o que eu quero de fato absorver para mim ou não, quando eu começo a fazer essa observação mais detalhada, né, essa investigação mais clara, observando quais são os meus gostos, o que toca o meu coração de verdade, aí sim a gente está começando a
se observar, se transformar e abrir mais um espaço daquilo que é a nossa potência, né? Abrir a nossa potência e oferecer ela. E olha só, gente, o que o Bruno trouxe de abrir esse espaço, trazer a nossa potência, eu vou aproveitar o comentário que a Célia Nascimento colocou aqui, que ela trouxe. Eu acredito que eu nasci para ter tudo aquilo que eu mereço, que eu nasci para ter e ser. Então, se ela acredita nisso, arrou, assim será. Eu quero saber, coloca aqui nos comentários, no que você acredita de positivo que você nasceu para ser ou que você nasceu para ter. Vamos exercitar esse lugar das crenças positivas? Então, coloca aqui nos comentários para mim algo positivo em que você acredita. Eu, Tamires, acredito que eu sou uma ótima terapeuta, que eu sou uma excelente vendedora, que eu sou uma ótima amiga. Bruno, no que você acredita? Coloque nos comentários aqui. Fala, mano. Eu posso falar um pouquinho do meu também? Pode. Eu adoro falar, eu adoro trazer as informações que tenho de bagagem, que eu fui, né, compreendendo dentro dessa história. Eu adoro, eu acho que eu sou um ótimo comunicador para que eu consiga exprimir, né, essas ideias. Sou um ótimo terapeuta também. Adoro fazer esse lugar, adoro ir junto, né, com quem está trazendo essas informações que nos condicionam, que nos limitam, para que a gente consiga observar e transformar. Então esse lugar é muito meu e arrou nesse lugar também. Assim é. A Ana colocou aqui, eu nasci para ser mãe. Arrou, que assim seja. No que você acredita? Bota aí nos comentários. No que você acredita de positivo, de bom na nossa vida. Vamos exercitar esse lugar do positivo. No mundo onde a gente está, que todo mundo está incitando outros sentimentos, essa live de hoje, a gente tem que saber no que a gente acredita de bom na nossa vida. E eu quero a participação de vocês. Coloca aqui nos comentários, tá bom? Dicas. Dicas, Bru. Vamos de dicas. Adoro dicas. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Alô? Gente, pra Tá me mim, ouvindo Bruno, também? tá super picotado. Deixa eu voltar. Vamos lá. Eu acho que vai voltar já já. Agora voltou? Voltou. Top. Show. Show. Bom, vamos trazer algumas dicas para que a gente possa fazer essa autoinvestigação também, né? Para que a gente possa compreender, para que a gente possa abrir um pouco mais esse espaço de se perceber, de se observar, de observar o que tem guardado dentro dessas nossas caixinhas do nosso subconsciente, né? Sobre essas lentes que, de alguma forma, né, faz a gente expressar a nossa essência para o mundo. Sempre eu gosto de trazer a ideia dessa investigação, né? Quando a gente traz esse propósito de se olhar, né? Quando a gente tem a capacidade de parar um pouquinho para se olhar mesmo, para se perceber, a gente pode, por exemplo, dentro de um processo que a gente percebe que está se limitando na nossa vida, por exemplo, seja, né, se eu tenho uma série de conflitos a respeito de relacionamento, sempre eu tenho esse relacionamento conflituoso e é sempre um padrão, sempre acaba tendo o mesmo padrão acontecendo. Cabe a gente poder trazer uma pergunta para nós mesmos, né? O que eu estou aprendendo com esse padrão, por exemplo? Ou o que eu estou ganhando com esse padrão? Quando a gente faz essa pergunta com sinceridade para nós mesmos, para perceber o que é que está chegando, né, a gente tem a capacidade de entender, né? Porque esses padrões e esses condicionamentos, eles nos servem de alguma forma, né? Mesmo esses que a gente está falando que nos limitam, às vezes ele está servindo para nos proteger de algo que a gente acredita que pode ser invasivo. Então, quando eu pergunto o que é que eu estou ganhando nesse padrão, pode ser que você encontre esse lugar
ferir, né, de se machucar. Então, quando a gente consegue fazer essa investigação um pouquinho mais a fundo, né, entender quais são esses mecanismos com essas perguntas, né, qual é o ganho, o que é que eu estou aprendendo com essa situação, eu acredito que a gente já tem um espaço para a gente poder abrir essa transformação e compreender essas limitações. E vale aqui a gente lembrar uma outra coisa. Não existe nenhum passe de mágicas nesse lugar. O que acontece é a tomada de consciência, né? Se eu estou identificando um padrão e ele está se repetindo automaticamente, eu nem estou consciente desse processo. Eu estou deixando ele acontecer e ele está regendo a minha vida e eu não estou nesse controle. Não no sentido de controlar a vida, mas no controle de perceber os mecanismos. Uma vez que eu tenho a capacidade de observar que ele está acontecendo e o porquê ele está acontecendo, ou o que eu estou ganhando, ou o que eu estou aprendendo, eu tomei consciência daquele mecanismo que está me limitando. Se eu tomo consciência daquilo, eu tenho a possibilidade de falar, opa, aqui está me limitando. E aí eu posso trazer uma compreensão que abra essa limitação, né? Enfim, eu posso transformar esse lugar através dessa consciência, dessa tomada de consciência. Uau! Gente, então, só elucidando um pouco o que o Bruno trouxe aqui, talvez tenha passado tão rápido. Nesse momento, ele trouxe a importância e essa sutileza da gente se perceber e da gente investigar. Então, ele passou duas perguntas chaves como dicas para a gente identificar e ressignificar as nossas crenças. Então, eu vou trazer alguns exemplos populares aqui. Você, mulher, vive falando que você só encontra traste pelo mundo. Ah, eu só entro em relacionamento ruim. Nossa, eu sou um imã de porcaria. Tudo que é ruim vem pra mim. Porque essa é a crença. Quando você fala isso com essa espontaneidade, aí tá a crença. Quando você para se observar que você tá reproduzindo isso, tá trazendo isso pra sua vida, é o que ele falou, da gente trazer consciência para isso. Só que trazer consciência para isso, a gente consegue também aprofundar no porquê que você tá trazendo isso. Eu não paro em nenhum emprego. Olha a crença. Eu não paro em nenhum emprego. Eu estou repetindo isso várias vezes na minha vida. Nada dá certo para mim. Eu não tenho sorte. Vocês percebem que essas frases que a gente vai reproduzindo é o que a gente chama aqui no nosso bate-papo de crenças. Agora, Bru, reforça de novo as perguntas que a gente pode fazer dentro desse lugar. Então, eu cheguei e falei que eu não paro em nenhum emprego. Eu posso olhar para isso, eu percebi que eu estou repetindo isso muito tempo na minha vida, e aí eu faço esse diálogo interno comigo mesma, certo? Uhum. E trago o que eu tô ganhando com isso, certo? Às vezes, né, se a gente está falando, por exemplo, eu não consigo emprego nunca, né? Eu nunca consigo encontrar um emprego, né? O que eu estou ganhando, né? Posso perguntar para mim, o que eu estou ganhando e nunca consegui um emprego, né? Obviamente, se eu estou perguntando isso, tem um ganho. Existe um ganho acontecendo ali para eu nunca conseguir um emprego. Aí eu posso pensar no meu consciente aqui, mas como assim? Né? Não, eu preciso, eu quero, né? Tá, isso daí é o que está no teu consciente, é o que a sociedade está falando para você, né? As tuas contas vão continuar chegando. Então, obviamente, você sabe que você precisa, mas você está reforçando uma ideia de que você nunca consegue encontrar um emprego, né? Às vezes, existe, provavelmente vai ter algum ganho específico em você continuar parado, em você continuar. Às vezes nesse exemplo, por exemplo, a gente pode chegar num lugar de que você não está... uma sensação de que você não é visto, de que você não é amado às vezes. Eu tenho um histórico desse lugar e de repente quando você está nessa busca, né, e fica nesse lugar de lamentação a todo instante para as pessoas que você convive, você está trazendo uma atenção delas a todo instante, um carinho, um cuidado, né? Então pode ser que dentro desse lugar
você continua ganhando um outro aspecto, você continua ganhando essa atenção, continua ganhando esse carinho, é tratado de uma forma mais branda, entre aspas, serena, de forma ilusória, mas então você está ganhando uma situação com aquilo, né? Então, quando a gente consegue compreender esse ganho, que não é um ganho positivo, que não é um ganho natural, a gente fala, opa, pera, tomei consciência disso aqui. Não, eu posso transformar aqui, eu posso receber essa atenção, esse carinho de outra forma, e eu posso liberar esse condicionamento e encontrar o meu emprego e seguir o meu fluxo. Uau! E eu vou dar uma cutucada aí nesse lugar, tá? Porque às vezes, como mecanismo de defesa, num primeiro momento a pessoa pode falar, mas eu não tô ganhando nada aqui. O que eu tô aprendendo quando você traz? O que você tá aprendendo com isso? E muitas vezes nós já passamos por isso. Cortou um pouquinho aqui, perdão. Tá. Posso? Pode. Vou dar uma cutucada nesse lugar que você tá falando aí, porque a gente Uhum. já passou nos atendimentos que a gente, né, por experiência dos atendimentos que a gente tem das pessoas, muitas vezes quando a gente traz esse lugar, mas o que você está ganhando ou o que você está aprendendo com isso, normalmente a pessoa tem essa resposta de nada. Você consegue perceber algum aprendizado? Não, nenhum. Não tem nada de bom aqui. E aí, o que fazer quando o seu consciente está falando que você não está aprendendo nada, que você não está ganhando nada? Qual que é o próximo passo para afrouxar essa armadura? Porque isso, na verdade, gente, é um mecanismo de defesa. Isso é você querendo não olhar para isso, não tendo a ação de transformar, de trazer consciência, de trazer entendimento. Então, os soldadinhos que estão dentro de você, eles querem te proteger desse novo. Opa, isso daqui eu não conheço, então é melhor eu não olhar para isso, tá? E aí, Bru, ajuda aqui. Como, quando a gente chega nesse lugar, que às vezes é um lugar dolorido, né? No primeiro momento, eu não quero olhar, não tô ganhando nada. Como assim? Eu quero um emprego é bom, eu preciso trabalhar, preciso de dinheiro. Como assim eu tô ganhando alguma coisa? E aí? O que fazer? Vamos lá. Deu uma cortadinha aqui, mas eu acho que dá para eu trazer dentro do que você tá conseguindo ouvir tranquilo aí? Eu tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo, gente? Tá? Legal, Bruno? Tudo tranquilo? Ótimo. É ótimo esse Legal. lugar porque realmente você falou do mecanismo de defesa e o nosso corpo ele vai buscar se manter numa zona confortável. O ser humano, ele já tem um histórico de busca por essa segurança, por esse conforto. Mas quando a gente está dentro desse processo, a gente consegue perceber que essa busca pela segurança, ela é uma busca ilusória. É uma segurança para que você se mantenha numa proteção, entre aspas, falsa, né? Então, a primeira instância, quando você faz uma investigação, obviamente o teu consciente vai falar, imagina, eu não ganho nada com isso. Imagina. Tudo mentira. Eles estão loucos. Se você falar, não, não tem nada que eu ganhe com isso, você pode trazer, sim, um questionamento. Mas e se tivesse? Por quê? Porque é um pulo, é uma grande chave aí, e a gente usa bastante no Theta Healing, porque a primeira instância você não está pensando muito, então você traz a resposta de pronto. Né? Uhum. Quando você traz essa pergunta, né, de novo, mas e se tivesse algo que você ganha com isso? Faz Se você, você sou... trazer... Se você soubesse a resposta, ai, não sei o que eu tô ganhando. Mas e se você soubesse, né? Exatamente. Se você soubesse, traz de novo para você aprofundar e mergulhar mais nesses mecanismos do próprio subconsciente. E é uma investigação que a gente pode fazer com clareza, né? Com veracidade, com autenticidade ali, né? Se propondo a se observar. Né? Quando a gente para esse instante para observar essas limitações, né? Esses ganhos, esses aprendizados, né? Qual é o que é melhor a respeito daquilo, né? Qual é o melhor, né? Dessa situação. Por mais que ela pareça uma situação ruim, né?
ali, naquele aspecto, pode existir algo bom, né, entre aspas, em que você compreende como bom, e você está replicando porque teu sistema está ganhando, teu corpo, teu campo, você na tua vida está ganhando, entre aspas. Então, essa investigação é muito interessante, vale a pena a gente trazer ela. É, e essa tomada de consciência, ela vai nos trazendo um empoderamento muito gostoso, muito bonito, né? Quando a gente adentra nessa jornada, né, é uma jornada que nos tira da zona de conforto realmente, né? Nos traz muitos desafios, né? Não tem como a gente negar isso, porque é desafiador olhar para os nossos aspectos e principalmente para os aspectos que nos limitam e nos condicionam, né? Porque está confortável do jeito que está ali. Está cutucando, está incomodando ali de alguma forma, porque você quer transformar, você quer fazer diferente, mas tem um conforto, tem uma segurança. Então, existe um desafio para a gente olhar tudo isso. Mas esse desafio vai trazendo mais e mais esse campo para a gente expressar a nossa potência que nós somos. A Luana Mutaf, acrescentou aqui na sua fala algo ótimo. E olhar para tudo isso sem julgamento, né? Deixar vir. Deixa vir o que está vindo. Sim, sim, sim. É ótimo a Luana trazer isso, porque ainda assim, né, a ideia né, tem o auto-julgamento e tem o julgamento de tudo o que a gente percebe no mundo, né? Como as pessoas replicam, né, vivenciam a vida delas através das crenças delas, né? Se a gente entra nesse lugar também do julgamento, né, de muito julgamento, talvez tenha algumas crenças aí que a gente pode observar, né, que está nos protegendo também, que está impedindo a gente de expressar esse nosso potencial, né? Se está muito esse olhar para o externo, muito esse olhar para o outro, ou até muito esse lugar que a gente, né, acaba se batendo um pouco, né, nesse auto-julgamento, né? Ótimo, Luana, você trazer isso. E deixa eu pegar Faz mais. diferença. Aprofundar nesse lugar que a Luana trouxe do julgamento, que ele vai Uhum, acontecer, tá? Ele uhum, vai acontecer. Trazer leveza uhum, para. Se você está fazendo essa investigação, é natural que a sua mente, o seu consciente, na mesma hora, comece a falar: ai, para de loucura. Ai, não vai mexer nisso. Isso vem. No primeiro momento, isso vai vir. Com a prática, com a gente repetindo isso, isso vai amenizando. Mas para você que está nos assistindo aqui e você quer fazer isso, você vai entender que vai, até o julgamento, ele vai vir. E quando a gente fala sem julgamentos, é até não julgar o julgamento. Ele vai vir, deixa ele passar, deixa ele vir, dá risada dele. Aonde você vai? Onde você quer chegar com essas perguntas? Isso vai vir, possivelmente. E se vier, dá uhum. risada, fala, tá tudo bem. Olha, Pode ir. a gente que trabalha com, né, nesses atendimentos com as outras pessoas, né, que chegam com os processos, a gente também se trabalha bastante para poder clarear também todos os processos, porque chegam, né, não tem como. Sim. Às vezes a gente busca alguém que está atendendo, né, alguém está atendendo a gente também, e olha que a gente já está nesse processo, a pessoa começa a atender a gente e vem com essas perguntas, a gente fala, cara, o que que essa pessoa está fazendo? Esses são mecanismos da nossa mente e eles vão chegar, né? Nossa, não tem nada a ver esse caminho aqui que tá sendo apresentado às vezes. Tem, faz todo sentido. Eles compõem também essa história, né? Se a gente abre e confia no que está chegando, né? Nesses processos que estão sendo apresentados para a gente, além do julgamento, porque a mente vai julgar mesmo, como até me falou, a gente tem um grande potencial para transformar todas não, né? Porque sempre vão ter esses condicionamentos acontecendo, mas a gente vai poder abrir mais e mais esse campo para nossa potência. Bru, fala um pouco Hum. para nós sobre os atendimentos, sobre esse trabalho lindo, mágico, encantador e transformador no mundo que você vem fazendo como terapeuta, como Theta Healer, como instrutor. Os atendimentos, eles podem ser online. Como que funciona isso? Traz para nós, para quem tem interesse em se aprofundar, em fazer um atendimento, como te procurar. Traga para Show! nós essas informações. Como Vamos funciona o falar um pouquinho. atendimento? Vamos falar um pouquinho.
obviamente, a gente trouxe algumas dicas e ferramentas para que a gente possa utilizar no nosso dia a dia, mas às vezes pode acontecer da gente precisar de um trabalho mais profundo, de uma investigação que tenha, né, uma série de outras informações que faz um sentido a gente ter alguém que possa guiar nesse processo nosso, né? Dentro do atendimento do Theta Healing, por exemplo, é possível da gente fazer essa investigação de uma forma profunda, né, assertiva, porque sempre tem raízes, né? Todos esses condicionamentos, essas crenças, essas caixinhas, elas estão embasadas em raízes. Em algum momento ela foi criada. Quando a gente faz uma investigação profunda, a gente tem a capacidade de acessar essas raízes, né? A possibilidade de acessar essas raízes. E assim tomar consciência e transformar. Bom, já tem muito tempo aí, desde 2012 que eu conheço Theta Healing, né? E nesses últimos anos ela é a ferramenta que, enfim, eu vivo, eu respiro ela, tá já no meu DNA desde antes de eu ser concebido. Brincadeira, pessoal, mas é isso também. Então, existem os atendimentos online que estão acontecendo, né, eles continuam acontecendo, agora a gente não está trabalhando com presencial. Antes, né, de todo esse processo que a gente está vivenciando, já rolavam os atendimentos online, essa prática é muito comum no Theta Healing, né, inclusive a própria fundadora Viana, ela traz esse lugar para que a gente possa realmente, né, e usufrua, porque a distância ela não vai existir quando a gente está trabalhando nesse espaço. Né? A gente consegue trabalhar com as percepções, com a clareza da mesma forma. E tem também outra coisa que muita gente pergunta, como que eu posso também obter essas ferramentas? Porque o Theta Healing ele é uma técnica e ele traz uma série de ferramentas para que a gente possa lidar com todos esses processos na nossa vida, né? No nosso cotidiano. Então, é possível também, e muita gente procura como ferramenta de autoconhecimento, né, nesse trabalho, nessa autolapidação, fazer os cursos da técnica de Theta Healing, né? O curso introdutório, por exemplo, que é o DNA básico, que vai trazer uma série de ferramentas, como você fazer essa investigação mais profunda, como você trabalhar todos esses processos de forma clara com você ou com outras pessoas. Então, esse lugar aí é possível da gente fazer também. Então, tem os atendimentos para quem quiser conhecer um pouco mais, para quem quiser se aprofundar, para quem quiser fazer um atendimento comigo, pode me procurar direto no meu Insta e a gente bate um papo ali e compreende também, eu posso trazer mais informações. E os cursos também, novidade, está rolando o curso DNA Básico Online agora, então foi liberado, essa já era uma busca, né, que vinha acontecendo entre os Theta Healers, e agora a gente pode fazer esse processo, tem um novo estudo, então em breve vai acontecer esse DNA Básico Online, quem sentir no coração, estamos junto aqui, dá um toque lá no nosso Insta mesmo. Deixei fixado o Instagram do Bruno, @Bruno Rosada, para você que quer experimentar. Se você não experimentou ainda um atendimento, experienciar essa técnica. Se você já experimentou, eu recomendo que você seja atendido e faça essa experiência com o Bruno, desse lugar muito amoroso, dessa voz que vocês estão conhecendo aqui, bem amorosa também. Então fica aí a minha recomendação. Nós temos um minutinho, então eu vou encerrar aqui, vou deixar cair, mas antes disso, agradecer demais por esse bate-papo gostoso, amoroso, divertido entre nós e essas pessoas queridas que ficaram aqui com a gente. Vamos manifestar o nosso carinho, o nosso amor? Chuvinha de corações para o Bruno, para agradecer, para que ele se sinta mais honrado. Para todos nós, que seja compartilhado, que seja multiplicado esses coraçõezinhos, que a gente possa se observar, se compreender mais quem somos nós, a nossa essência, e que a gente possa espalhar essa essência, essa amorosidade para o mundo todo, mais e mais, acessando a nossa potência. É isso. Um beijo para todo mundo, grato.